Então, bom dia, gente. Ana já apresentou, mas vou me apresentar novamente. Eu sou Beatriz, eu sou estudante de farmácia da UFSJ, terceiro período, e eu vou introduzir para vocês o início do curso, vou explicar alguns conceitos importantes que a gente precisa saber para entender melhor ao longo do curso. Pode passar. Bom, então eu vou começar explicando o que é a diabetes tipo 1, né? Bom, a diabetes tipo 1 ela é uma doença crônica autoimune em que o corpo da pessoa ela ataca as células beta do pâncreas. E por que é importante destacar que são essas células do pâncreas? Essas células, elas produzem a insulina. E a insulina é o hormônio no nosso corpo que faz a glicose que corre na nossa corrente sanguínea, né, entrar dentro das células. Giovana, pode passar. Bom, aqui a gente tem uma imagem para demonstrar, para ficar um pouco mais fácil de entender qual que é o papel da insulina no nosso corpo. Bom, aqui nessa primeira imagem, a imagem amarela, a gente tem um paciente, uma pessoa portadora do DM1, da diabetes tipo 1. Ela não tem insulina. Então, essa glicose, essas bolinhas verdes, né, não conseguem entrar dentro da célula. A insulina é como se fosse uma chave para abrir essa porta para a insulina conseguir entrar, como demonstra na segunda imagem, né? A insulina é uma chave que abriu essa porta e a insulina conseguiu entrar dentro da célula e quando a glicose, desculpa, e quando a glicose consegue entrar dentro dessa célula, consegue-se produzir energia, né, para as nossas atividades vitais. Pode passar. Bom, então, quais são os principais sintomas da diabetes, né? Nós temos 4 principais, que é o aumento do volume urinário, porque com esse alto nível de glicose dentro do nosso corpo, na nossa corrente sanguínea, o rim vai filtrando esse sangue, e como é muita glicose, acaba indo para a urina, né? E essa glicose, ela também acaba atraindo muita água, então a pessoa urina muito. Junto a isso, a gente tem muita sede, né? Porque o corpo da pessoa desidrata muito rápido, né? Também temos a fome excessiva, porque como a célula não consegue receber essa glicose, o corpo entende que a pessoa está em jejum, a pessoa não está comendo. Então, o cérebro entende que a pessoa precisa comer e manda sinais para essa pessoa continuar comendo. E com isso a gente tem a perca de peso, porque como essa célula não consome a glicose, ela vai tirando de outros lugares, gordura, músculo, então a pessoa acaba emagrecendo. Esses são os principais sintomas. Bom, e aí a gente tem, vou explicar para vocês o que é uma hipoglicemia e o que é uma hiperglicemia. Bom, uma hipo é quando a gente tem um nível de glicose muito baixo no nosso sangue. E um dos principais sintomas que a pessoa está com hipoglicemia é um suor frio, tremores, tontura, fome e um batimento cardíaco bem acelerado. E uma das causas da hipoglicemia é jejum, né, pular refeições, excesso de insulina ou exercício físico muito intenso. Quando a pessoa está com hipoglicemia, indica-se consumir de 15 gramas a 20 gramas de carboidratos de rápida absorção, que a gente vai falar mais um pouco o que é. E a hiperglicemia, que é quando a pessoa está com alto nível de glicose no sangue, que é um dos principais indicativos que um médico consegue ver para determinar qual diagnóstico essa pessoa pode ter dentro da diabetes, né? Então, né, já disse, hiperglicemia quando a glicose está muito alta. Os sintomas são boca seca, muita vontade de urinar, visão embaçada e muito cansaço. E essas causas é a falta da insulina, comer açúcares, carboidratos em excesso, estresse e infecções também acabam acarretando nesse sintoma da hiperglicemia. Pode passar. Bom, e aí a Sociedade Brasileira de Diabetes tem algumas metas glicêmicas para a gente conseguir ter base e olhar para saber o que está certo, o que está normal, o que está anormal. Bom, da hemoglobina glicada, considera-se saudável uma pessoa que tem uma hemoglobina glicada abaixo de 7%. Já a glicemia em jejum,
considera-se de 80 a 130 miligramas por decilitro. Glicemia pós-prandial, desculpa, considera-se 2 horas, mais ou menos, após a refeição, né, que tem que estar abaixo de 80 miligramas por decilitro. A glicemia ao deitar ou de madrugada tem que estar de 90 a 150 miligramas por decilitro. E o tempo no alvo. O que é esse tempo no alvo? O tempo no alvo é quanto tempo a glicemia permaneceu entre 70 e 180 miligramas por decilitro. E ela tem que permanecer mais ou menos 70% do dia nisso. Isso equivale a mais ou menos 16, 17 horas por dia. Bom, e agora eu vou explicar para vocês os macronutrientes, os nutrientes que nós consumimos na nossa dieta. E, primeiramente, nós temos os carboidratos, que eles são a nossa principal fonte de energia. O nosso corpo, ele considera os carboidratos a nossa principal fonte energética, né? Quando a gente consome, eles são quebrados em glicose. Eles são encontrados em alimentos como cereais, arroz, aveia, trigo, tubérculos como batata, mandioca, inhame, massas e pães, leguminosas e muitas frutas. Pode passar. E também nós temos os net carbs. Os net carbs são aqueles carboidratos ricos em fibras, né? Frutas, por exemplo. Por que é importante destacar isso? Alimentos ricos em fibras, eles não têm o mesmo impacto na glicemia, tanto quanto os carboidratos que não são ricos em fibras. Por quê? As fibras, elas têm uma digestão mais lenta. Então, a glicose sobe lentamente e a pessoa tem um maior controle glicêmico, diferente dos de rápida absorção, que a glicose sobe muito rápido. Pode passar. Bom, nós agora vamos falar dos lipídios, que são as gorduras, né, que nós consumimos. Tem as gorduras de origem animal e vegetal, como azeite, manteiga, abacate, nozes e castanhas, peixes e muitos outros. Bom, e agora nós vamos falar das proteínas, né, que elas são de extrema importância para nós, porque elas atuam na construção, reconstrução e crescimento de músculos, reparação de tecidos, formação de enzimas e hormônios, e elas também participam da defesa do nosso organismo. E a principal fonte, né, de proteína que nós temos são carnes, ovos, frango, leite também, e a gente também tem as fontes de proteína, como feijão, arroz, grão de bico, ervilha e soja, só que em menor quantidade se comparado com os de fonte animal. Bom, agora eu vou falar do impacto, né, dos carboidratos. Eu já havia dito antes desse aumento dessa glicemia no sangue, mas a gente também tem um acúmulo de gordura, um aumento de peso, maior risco cardiovascular quando consumido em excesso. Pode passar. Os lipídios, né, a gente tem um impacto bom quando a gente consome gorduras boas, que melhora a nossa saúde cardiovascular e também aumenta o nosso nível do colesterol bom. E a gente tem o consumo exacerbado de gorduras ruins, né? Que aí elas aumentam o nosso colesterol ruim, trazem risco cardiovascular, junto com obesidade, diabetes. E as proteínas, né? Bom, os impactos bons, né, do consumo adequado das proteínas é uma construção, uma manutenção muscular, né? O nosso corpo se recupera bem melhor, o aumento da saciedade e melhora na cicatrização e na imunidade e também melhora na saúde de cabelos, unhas, entre outros. E o excesso dessas proteínas, elas sobrecarregam o rins, problemas cardiovasculares, aumenta o peso também e problemas hepáticos. Pode passar. Bom, né? Então, numa pessoa com diabetes tipo 1, como cada um, né, desses nutrientes impactam, né? Os carboidratos, eles impactam 100% o nível glicêmico, porque eles são absorvidos muito rápido pelo nosso corpo. Então, após 15 minutos, 2 horas após a ingestão, esse nível glicêmico já aumenta. Os lipídios e as gorduras, já não. Eles têm uma absorção mais lenta pelo nosso corpo, então eles têm uma influência bem menor comparado aos carboidratos. O aumento da glicemia após consumo de lipídios, junto com carboidratos, é mais ou menos após 5 horas após a ingestão,
e o consumo de proteínas também não gera um impacto muito grande. O aumento da glicemia é observado de 3 a 4 horas após. E agora a gente vai entender realmente o que é a testagem de carboidratos em si. Então, a contagem de carboidratos é um instrumento, porque assim, o tratamento do DM1, a gente já sabe que é uma doença que não tem cura. Então, o tratamento é a partir da insulinoterapia, a gente toma insulina, mas além da insulinoterapia, a gente tem que associar a contagem de carboidratos. Por quê? Quanto de carboidrato eu tenho que consumir para tomar de insulina? Isso evita a gente ter aquilo que ela mostrou que é a hipo e a hiper. Isso em excesso, ao longo prazo, pode gerar sobrecarga nos órgãos-alvos, como o rim, a retina, ou caso a nossa visão. Então, a gente tem que utilizar essas ferramentas ao nosso favor. E aqui a gente vai começar nosso curso realmente de contagem de carboidratos. Bom, a gente tem que encontrar o equilíbrio entre a nossa glicemia e a quantidade de carboidratos que a gente ingere, para, como eu já falei, não ter essa hipo ou essa hiper exacerbada durante o nosso dia a dia. Pode passar. E antes disso, eu vou começar a explicar para vocês sobre algumas coisas. A gente, assim, tem dois tipos de insulina principal na insulinoterapia, que é a insulina basal, que no caso a gente toma uma quantidade maior diária, porque ela dura mais tempo no nosso corpo, e ela serve como uma forma de regular realmente a nossa insulina do corpo, que devia ser utilizada para atividade diária, para manutenção do próprio corpo. E a insulina prandial, que a gente usa para se alimentar. E aí, no caso, a gente tem o bolus alimentar e o bolus de correção. E esses tipos de insulina, eles vão ser para a gente comer. Para a gente conseguir comer e o nosso corpo funcionar normalmente, sem a gente ter uma hipo, uma hiper. E aí, o açúcar realmente entrar na nossa célula e fazer a gente ter energia. O bolus alimentar, basicamente, é uma insulina ultra rápida. Então, você vai aplicar a insulina, às vezes, na hora mesmo que você aplica, ela já vai fazer uma absorção. E pode ser instantânea ou até em 15 minutos. E aí a gente tem que descobrir qual que é a nossa relação insulina-carboidrato para essa insulina ultra rápida também não fazer a gente ter uma hipoglicemia. O que seria essa relação insulina-carboidrato? Quantas gramas de carboidrato eu vou consumir e eu preciso de uma unidade de insulina para isso? Então, vamos supor que a minha relação é 1:10. Então, eu vou tomar uma unidade de insulina e a cada 10 gramas de carboidrato que eu consumir, essa insulina vai agir no meu corpo. E isso serve para, independente da quantidade de alimentos que a gente vai tratar aqui. Inclusive, a gente vai fazer exercício, vai fazer vários testes para vocês verem como é que funciona isso na prática. O bolus alimentar, ele é individual, ou seja, a quantidade de insulina que eu dê, como DM1, por exemplo, se eu fosse DM1, que eu tomar não é a mesma da Beatriz, porque cada corpo é um corpo, e inclusive vocês têm que ir no endócrino para ele passar essa dose. Eu, Ana, não consigo passar, Beatriz e Giovana não conseguimos como estudantes. Só o endocrinologista que é capaz de mensurar a relação insulina-carboidrato, porque isso também tem relação com a pesagem, com o tempo de tratamento, então tem todo um contexto por trás. Pode passar. E a gente também vai falar do bolo de correção. O que é o bolo de correção? Eu vi que eu tô com hiperglicemia. Como que eu vou corrigir minha hiperglicemia? Então, a gente vai utilizar esse cálculo que daqui a pouco eu vou mostrar. E cada um também tem um fator de sensibilidade para fazer esse bolo de correção. A gente vai mostrar para vocês. Pode passar. A gente tem uma coisa que é a meta glicêmica. Quando você vai no endocrinologista, ele vai passar uma meta para você. Geralmente, a meta é por volta de 110, 120. Ou seja, quando você vai fazer a ponta de dedo ou vai medir no sensor, é recomendado que esteja por volta de 120, 110 sua glicemia. Ai, Ana, mas a minha glicemia deu 300. Então, a gente vai ter que fazer uma correção. Você se alimentou depois de 2 horas, você viu que está em 300 sua glicemia? Vamos fazer uma correção. E aí, você vai fazer o quê? Vai pegar a sua glicemia do momento. Eu vou até pegar um giz aqui, para a gente já começar com os exemplos. Vamos supor que a minha glicemia do momento, vou colocar GM, está em 300. Você olhou no aparelhinho e deu isso aqui. Não como deu muito decente, mas enfim. E aí, a sua meta glicêmica, eu vou colocar em sigla, mas eu sempre vou falando. Essa é a glicemia que eu acabei de fazer pontinha de dedo, 300 miligramas.
Só que a minha meta que a minha endócrina falou é: você tem que medir na ponta de dedo e o bom é estar em 110, por exemplo. E eu preciso colocar, porque eu já comi faz 2 horas e não abaixou a glicemia. O que que eu vou fazer? A gente vai aplicar a formulazinha lá. Então, você vai pegar os 300. Opa, ficou muito feio esse 300. Vai tirar 110, que é o quanto você tem que ter, o tanto que tem que estar a sua glicemia, e dividir pelo fator de sensibilidade, que o seu médico ou médica vai falar para você quanto que é o seu fator. Eles que calculam. Mas vamos supor que o meu fator é, sei lá, 30. Se a gente subtrai os 300 os 110 dos 300, dá 190. Aí eu vou colocar aqui 120, gente, só para facilitar a conta para vocês. Calma aí. Vamos supor que a meta mudou. A meta era 120. Só que o médico falou, não, sua meta tem que ser 120. E aí, aqui, se a gente subtrai 120 de 300, dá 180. Se a gente divide pelo fator de sensibilidade, que é 30, dá um total de 6 unidades. Então, quer dizer que o cálculo, ele vai me mostrar o quanto de insulina eu tenho que tomar para corrigir a minha glicemia. O que, que seria esse fator de sensibilidade? É o quanto que seu corpo, meio que assim, ele vai precisar de insulina. Vamos supor que assim, a cada 30 miligramas por decilitro, eu preciso de, digamos que assim, uma unidade de insulina para corrigir. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, assim, se eu tomei uma unidade, vai diminuir 30 na minha glicose. Então, se eu tomei, por exemplo, uma unidade, isso aqui ia fazer ela ir de 300 para 270. 2 unidades, que seria a minha segunda unidade no caso, aí ia sair de 270 para 240 e assim sucessivamente. Então, o fator de sensibilidade, ele é para diminuir a sua glicemia aos poucos, mas a gente também não pode exagerar no fator de sensibilidade, né? Então, se o médico falou, não, é 30, então vamos colocar na continha dos 30. E não exagerar também para a gente não ter uma hipoglicemia, porque abaixo, assim, isso aqui é a média, é o valor estipulado, mas a gente não pode também deixar a nossa glicemia cair muito, porque, por exemplo, quando a gente está com uma hipoglicemia de 70 miligramas, você viu no aparelhinho que está 70 ou abaixo de 70, você muito provavelmente já vai estar tendo aqueles sintomas da hipoglicemia. E aí, no caso, você tem que consumir o açúcar rápido, de rápida absorção. E caso a pessoa já esteja, por exemplo, inconsciente, a gente pega, por exemplo, o açúcar ou aquele sachêzinho de glicose, já viram? E a gente coloca para a pessoa ingerir, porque a pessoa já está em uma hipoglicemia severa. A nossa glicemia não pode chegar a zero. Ela não é recomendada ficar abaixo de 70. Isso faz mal para o nosso corpo. Então a gente tem que ter esse controle. É difícil, porque tem que ficar entre, digamos assim, 70 e 120. É complicado ficar mantendo. Mas assim, a gente tenta fazer esse controle para não ter consequências no futuro com relação aos nossos próprios órgãos, a relação da nossa vida diária mesmo e outras complicações. Pode passar. Esse bolo de correção ficou certinho para vocês? Pode passar. Então, ó, eu já coloquei um exemplo ali. Esse é outro exemplo. Eu vou dar 1 minuto para vocês fazerem, vocês lerem aqui. Se alguém ficar com dificuldade, pode levantar a mão e falar assim, Ana, não entendi. E eu já vou fazendo o quadro também. Eu vou só dar um tempinho para vocês enquanto eu vou apagando o quadro também. Como é que eu vou colocar aqui os valores?
Vocês conseguiram fazer? Agora ligou. Então, vamos lá. A gente vai fazer, então, o nosso bolo de correção. Eu já vou colocar aqui, gente, que aí vocês conferem se deu certo ou não. A nossa glicemia do momento, acabei de fazer uma ponta de dedo, eu já tinha comido faz 2 horas. E minha ponta de dedo tá 240. Nossa, minha glicemia não baixou. E agora? Vamos lá, 240 que tá no momento, menos o 120, que é a minha meta, dividido pelo meu fator de sensibilidade, que é 30. Se a gente fizer essa conta, pode colocar a resposta, Gel. Isso vai dar um total de 4 unidades internacionais de insulina. Então, eu vou pegar minha canetinha ou minha seringa, aspirar 4 unidades e aplicar. Normalmente. Certinho para vocês? Deu certo a conta? Então, tá bom. Pode passar. E aí, agora, a gente vai falar de outra coisa, que é... Dentro da contagem de carboidratos, a gente também tem que aprender uma coisa que é ler rótulo. Tudo que a gente pegar, inclusive daqui a pouco vocês vão ganhar um bombom no final da apresentação, e lá no pacote de bombom tem um rótulozinho. Todo alimento industrializado que a gente compra tem um rótulozinho, ou até mesmo aqueles artesanais, o povo que vai vender já começa a colocar um rótulo, tipo assim, vamos supor, tem 120 gramas. Dessas 120 gramas, vamos supor que, assim, 20 gramas tem tanto de carboidrato, tanto de quilocaloria, tanto de proteína, tanto... Eles colocam no rótulo todas as informações. Ai, Ana, mas eu preciso ler tudo do rótulo? Não, vamos detalhar o que a gente tem que prestar atenção nos rótulos. Primeiro, o tamanho da proporção do alimento. Vamos supor que eu comprei um pacote de bolacha. E nesse pacote vem 6 bolachinhas. E dessas 6 bolachinhas, aqui tá xícara, gente, mas a gente vai considerar que é unidade, tá? Não é xícara, não. Vamos supor que uma unidade dessa bolacha tem 25 gramas. Então, a gente já tem noção que no pacote como um todo, vai ter um total de 150 gramas. E uma bolacha equivale a 25 gramas. Beleza. O que mais que a gente tem que olhar no nosso rótulo? Quanto de carboidrato que tem no total e em uma unidade. Aqui, ele colocou, por exemplo, 25 gramas de carboidrato. 25 gramas, que é uma bolachinha, tem 13 gramas de carboidrato. Ou seja, além de ela ter 25 gramas, 13 gramas são basicamente dos carboidratos, o resto é de proteína, gordura, enfim, tem todo fibra, e aí vai misturando todos os outros componentes, como ela já explicou, dos nutrientes, vai misturando o que dá o total da porção de um alimento. E aí, a gente também tem que observar a quantidade de gordura, procurar as opções de alimentos, principalmente industrializados, com até 5 gramas de gordura na porção. Porque futuramente a gente também vai explicar que a questão da gordura e das proteínas, a gente tem que dar uma observada para aplicar a insulina também. Eles, geralmente, a gente não aplica de imediato. De imediato não é... É tardiamente, exatamente. Obrigada, Giovana. E a quantidade de fibras a gente também tem que ficar atento. Então, mas a principal coisa que eu quero que vocês olhem, que eu peço, por favor, que vocês olhem a partir de agora no rótulo é quanto que tem no total da embalagem, quanto que vale uma bolacha, ou vamos supor que uma xícara, quanto que tem nessa xícara, ou quantos gramas tem exatamente em uma unidade daquilo, e quanto de carboidrato que tem naquela unidade. Então, se a gente se atentar principalmente a isso, já está um ótimo caminho andado. Se vocês conseguirem achar observar os outros também, ótimo. Pode passar. E aí, a gente também tem, como já dito anteriormente, a gente vai observar. E caso esse alimento, eu não peguei um alimento industrializado, peguei uma banana, uma massa para comer, como que eu vou fazer? Então, a gente tem uma balança. A gente recomenda vocês terem uma balancinha em casa, que é uma balancinha de comida, sabe? Que você vai em qualquer lojinha de 10 reais aqui do centro, compra por 20 reais no máximo, uma balancinha. Vocês terem a balancinha em casa. Por quê? Você vai pegar o alimento, vamos supor que eu comprei uma banana. Como que eu vou fazer para descobrir quantos gramas de carboidrato tem na banana? Eu vou descascar a banana e vou pegar a parte que eu vou comer da banana, no caso, aquela massa, digamos assim. E aí eu vou colocar na balança. Ai, Ana, banana deu 30 gramas de banana ali, que eu vou comer 30 gramas de banana. E agora, como é que eu vou saber quanto tem de carboidrato nela? Tem um manual
da Sociedade Brasileira de Diabetes, assim como outros aplicativos que a gente vai mostrar aqui para vocês, que eles calculam quantos gramas de carboidrato tem por alimento em cada alimento. Então, vamos supor que na banana, inclusive daqui a pouco vai aparecer o exemplo da banana, mas vamos supor que a banana tem, a cada 30 gramas de banana, 10 gramas de carboidrato. Então, eu tenho que lembrar que se eu vou comer aquela banana de 30 gramas, ela tem 10 gramas de carboidrato. Quanto de insulina eu vou aplicar? Depende da sua relação insulina-carboidrato, que eu já falei anteriormente, mas eu vou retomar ela daqui a pouco. E aí você vê quanto que dá o valor e você aplica uma regra de 3, se necessário, com base no manual que a gente já vai aplicar. Acho que é mais fácil para o exemplo para a gente conseguir entender. Então vamos lá. Eu vou explicar de novo o que é a relação insulina-carboidrato para ela ficar um pouquinho mais clara, porque eu acho que eu não detalhei isso em um slide. A relação insulina-carboidrato tem como sigla RIC. E aí, o que seria isso? Geralmente, ela é 1, ou seja, esse 1 se refere à unidade internacional de insulina. Tanto que você vai tomar de insulina. Deixa eu colocar assim. E aqui vai ter um número. X é um valor, seu valor de grama de carboidrato. Eu vou escrever carboidrato, senão não vai dar. Então, vamos supor que aqui o meu RIC é 1 para 10. Nesse caso, vamos prestar atenção aqui, daqui a pouco a gente vai para o slide. Vamos supor que é 1 para 10. Ou seja, a cada 10 gramas de carboidratos que eu consumir, eu vou tomar uma unidade internacional de insulina. Então, lembra aquilo que eu falei que a gente tem que observar quantos gramas de carboidrato tem em cada alimento? Por quê? Quando a gente vai aplicar, por exemplo, a banana. Uma banana prata, segundo o Manual da Sociedade Brasileira de Diabetes, tem um total de 40 gramas. Eu peguei a minha banana, descasquei ela, coloquei ela em cima da balancinha. Deu 40 gramas. E desses 40 gramas, 9 gramas são de carboidrato. Então, vamos lá. Exemplo da banana. A minha banana, o peso total dela, coloquei na balança, é 40 gramas. Uma banana tem 40 gramas no total. Só que desses 40 gramas, 9 gramas são de carboidrato. Então, ó, 9 gramas. Deixa eu colocar aqui de baixo. 9 são de carboidrato. Então, se eu sei que, tá, essa banana tem 40 gramas, 9 gramas delas são de carboidrato, eu vou colocar ela numa regra de 3, para entender quantos gramas de carboidrato tem no total que eu tô comendo na banana. Não, mentira, essa aqui, a sociedade, ela fez o cálculo e ela descobriu isso, que o padrão é, a cada 40 gramas de banana, 9 são de carboidrato. Desculpa, anteriormente ficou meio confuso. E aí, agora sim, eu peguei a minha banana, descasquei ela, e tem 70 gramas. A minha banana tem 70 gramas de carboidrato. Tem 70 gramas no total, na verdade. Então, se a gente for aplicar, tá, se 40 gramas de banana tem 9 gramas de carboidrato, em 70 gramas de banana que eu pesei, quanto de carboidrato que vai ter? A gente faz uma regra de 3 e a gente descobre que a banana que eu vou comer nesse momento tem 16 gramas de carboidrato. Então, essa minha banana tem 16 gramas de carboidrato.
Ótimo. E aí, pode passar, deixa eu ver se tem outro falando da quantidade de insulina. Não, pode voltar para o anterior. Aí, gente, se eu falo assim, que o meu RIC, nesse caso, meu RIC, a minha endócrina, vamos supor que ela falou que é 1/8. Ou seja, o que a minha endócrina quis dizer? A cada 8 gramas de carboidrato, eu tenho que tomar. Calma aí, deixa eu ver um pouco aqui. Isso que tá esquisito. Tenho que tomar uma unidade de insulina rápida ou ultra rápida, dependendo da sua, se é rápida ou ultra rápida, mas enfim, é aquela insulina que a gente toma para comer, que é a prandial. Então, ó, a cada 8 gramas de carboidrato, eu tenho que consumir uma unidade de insulina. Se eu vou comer uma banana que tem 16 gramas de carboidrato, quanto que eu tenho que tomar de insulina? Se a banana tem 16 gramas de carboidrato, a minha relação é uma unidade para 8 gramas, X unidades para 16 gramas. E por proporção, a gente entende que, como é o dobro, então a gente toma 2 unidades. Entendido aqui? Até aqui deu para entender? Beleza. Então, pode passar, Giovana, para o próximo exemplo. Que agora a gente tem outro exemplo prático. Eu vou deixar vocês, eu vou ler para vocês, caso alguém tenha dificuldade de enxergar. Mas eu também vou colocar ele aqui no quadro para a gente resolver junto daqui a pouco. Eu vou depois dar 2 minutinhos para vocês resolverem. No lanche da manhã, uma pessoa com DM1 decide comer 5 unidades de biscoito Bono, que a Sociedade Brasileira mostrou no manual que a cada uma unidade tem 6 gramas de carboidrato. Então, um biscoitinho tem 6 gramas de carboidrato. E aí, sabendo dos seguintes valores aqui que a sociedade mandou pra gente, e a minha relação insulina-carboidrato é 1/15, ou seja, a cada 15 gramas de carboidrato eu vou ter que tomar uma unidade. Eu quero saber quanto que eu vou ter que tomar de insulina antes de comer para que a minha glicemia, né, permaneça estável, digamos assim. Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês, enquanto eu vou apagar o quadro.
Pode todo mundo fazer? Então, vamos lá. Se a gente vai comer 5 biscoitinhos. E a gente descobriu que um biscoito tem 6 gramas. Então, 5 biscoitos vão ter 30 gramas de carboidrato no total. Pode passar que eu acho que tem a resposta aqui também. 30 gramas. E aí, se a gente sabe que a nossa relação insulina-carboidrato é 1:15, então, a cada 15 gramas de carboidrato, eu vou tomar 1 unidade de insulina. Quantas unidades a gente vai tomar? Se 15 gramas é 1 unidade, 30 gramas a gente vai corresponder a 2 unidades de insulina. Vocês conseguiram certinho? Alguém tem alguma dúvida? Não? Posso passar? Então, vamos lá. A gente vai passar para outro exemplo agora, que a gente vai pesar. No caso, de manhã, uma pessoa com DM1, ela decide comer um mamão papaya. E aí, mamão, a gente sabe que uma fatia média de mamão, agora a gente vai focar mais nessa questão aqui, que é os gramas, ou seja, a cada 100 gramas bruto do mamão, pesei o mamão, tem 100 gramas. Dentro dessas 100 gramas do mamão, tem 10 gramas de carboidrato. E aí, a gente pesou o nosso mamão. E o nosso mamão tem 150 gramas. E a minha relação ainda é 1:15. Quanto que a gente vai ter? Eu vou, de novo, limpar o quadro e deixar vocês fazendo enquanto eu vou limpando o quadro. Nossa, coitado do pano, tá todo sujinho. Todo mundo deu tempo de resolver? Então, vamos lá. Se uma fatia de mamão, já vimos que a Sociedade Brasileira de Diabetes disse 100 gramas de mamão, 10 gramas são de carboidrato. Meu mamão, eu tirei a casca e a semente, coloquei ele ali na balancinha. Deu 150 gramas de mamão. E aí, quanto de carboidrato que eu vou ter nesse mamão?
Se em 100 gramas tem 10 gramas, então em 150 gramas a gente vai ter 15 gramas de carboidrato. Ótimo, descobri que tem 15 gramas de carboidrato nesse meu mamão. E a minha relação é 1:15. Se a minha relação é 1:15, então eu vou ter que tomar uma unidade de insulina. Pode passar o exemplo também, Gel, que eu acho que... Então eu vou tomar uma unidade de insulina para comer esse meu mamão. Certinho? Então podemos passar. Além disso, a gente sempre tem que lembrar, dentro da contagem, esse bolus alimentar, ele é de extrema importância para a gente não ter uma hiperglicemia. Para aplicar o bolus de correção, a gente não pode esquecer de medir a nossa glicemia. Inclusive, eu esqueci de abordar alguns tópicos específicos da contagem, mas sempre a gente ter atenção. A gente sempre tem que medir a ponta de dedo ou no nosso sensor a glicemia do momento antes de fazer a correção. Então, vamos supor que antes de eu comer, eu quero ver se a minha insulina, se a minha glicose corrigiu. Então, eu vou ver, vamos supor que está 240. Não tinha corrigido depois de 2 horas que eu comi, aí sim a gente vai corrigir. Mas vamos supor que a minha glicose está em 120. Vou tomar insulina? Não. Vou comer de novo, depois de 2 horas que eu já tinha comido? Só eu fazer a contagem de carboidrato, de quanto de carboidrato eu vou ter que consumir de insulina antes de consumir meu alimento. A gente tem que sempre se atentar na leitura dos nossos rótulos. Então, a gente também tem que ter atenção de que nem todo alimento funciona da mesma forma. Alimentos que são muito gordurosos, eles tendem a uma hiperglicemia tardia. Então, a gordura não é o mesmo processo do açúcar, que vai rapidamente entrar na nossa célula depois da aplicação da insulina. Então, a gente tem que sempre se atentar. E uma dica preciosíssima para ter um bom controle glicêmico é ter um diário alimentar. Ou seja, a gente tem, inclusive, no DM1, um modelinho de rascunho, que a gente até disponibiliza, se vocês quiserem, que é uma planilhazinha, onde tem o nome do alimento, que horas você está se alimentando, o quanto de insulina que você consumiu para aquele alimento ou para aquela refeição, e quanto que estava a sua glicemia. Isso é excelente também para vocês levarem na endócrino de vocês ou no nutricionista, para eles terem um melhor parâmetro de como que está sendo a rotina, se tem que ter ajuste de dose ou não, porque às vezes também, mesmo praticando a contagem, às vezes a pessoa continua tendo hipo ou continua tendo hiper, então também é necessário reajuste de insulina, mas isso o endócrino que é capaz de dizer. É necessário medir as glicemias antes e 2 horas após as refeições. No caso, a gente sabe que esse é o ideal, mas muitas vezes dentro do SUS a quantidade de fitinha disponibilizada, por exemplo, também não é o suficiente para isso. Mas a gente tem como recomendação da Sociedade Brasileira a medição antes e 2 horas após as refeições. Pode passar, Gel. É importante. A glicemia pós-prandial, medida 2 horas após, ela contribui para o melhor controle glicêmico. Então, para o seu endócrino ter uma noção se realmente, o seu endócrino, o seu nutricionista, toda a equipe que ajuda, se realmente está funcionando esse tratamento, o que vocês precisam, às vezes, de ajuste ou de auxílio. A aplicação da insulina rápida ou ultra rápida, né, elas têm como pico de ação de 5 a 15 minutos, então a gente recomenda de 5 a 15 minutos antes de tomar insulina. Eu acho que quando vocês têm essa consulta com o endócrino mesmo, ele já explica porque cada insulina tem um tempo de ação mais rápido, tanto é que tem algumas que são ultra rápidas. E sempre que possível, como a Beatriz já disse anteriormente, acrescente fibras na sua refeição, porque isso vai auxiliar no melhor controle glicêmico. A gente também recomenda a combinação de vários alimentos para ter esse controle também. E a gente recomenda iniciar pelos alimentos com fonte de fibra e proteína antes de comer, às vezes, o carboidrato. Então, às vezes, a gente vai almoçar, vamos comer uma saladinha primeiro, comer a nossa proteína, depois a gente come o arrozinho. Os materiais necessários, principalmente, para ter essa contagem mais fiel ao que a gente quer. Ter a balança, os nossos alimentos a gente sempre descascar, tirar a semente, para pesar certinho, o manual de contagem de carboidratos, que inclusive tem online, tem aplicativo no celular, então é bem acessível, e
a gente recomenda também ter o diário alimentar para controle dos alimentos. Mas muitos aplicativos a gente também consegue colocar nossa glicemia diária. E quem tem sensor muitas vezes já vai direto para o aplicativo. E pode passar. Deixa eu ver o que mais. A gente agora vai abordar de como calcular uma receita. Muitos de vocês, não sei se gostam de cozinhar, mas às vezes a gente quer cozinhar alguma coisa, quer comer uma comida caseira, então a gente também pode aplicar a nossa contagem de carboidratos para comer uma comida, às vezes, no final de semana com a família, ou para um bolo, alguma coisa, para a gente ter um controle mais certeiro do que a gente vai calcular. Então, para isso, a gente tem como 3 dicas básicas. Listar todos os ingredientes da receita. Então, vamos supor, vou fazer um bolo. Vamos supor que é 3 ovos, leite, açúcar, farinha, fermento. Lista tudo. Depois que listou tudo, vai procurar no manual de contagem de carboidrato a quantidade de carboidrato de cada alimento. Então, vamos supor que eu vou colocar 3 xícaras de farinha. Não sei, daqui a pouco vai ter uma receita aí para vocês fazerem também. Mas vamos supor que 3 xícaras de farinha. Nessas 3 xícaras, vamos supor que tem 150 gramas de carboidrato. Significa que eu vou ter que calcular com base nisso o quanto que eu tenho que aplicar de insulina? Não, primeiro a gente vai calcular toda a receita, depois dividir em porção. É trabalhoso? É trabalhoso. Mas, com a prática e o tempo, acho que é muito mais tranquilo, digamos assim. Vai dividir a quantidade total depois do alimento, vai somar tudo de contagem, tudo de carboidrato, depois vai dividir pelo peso. Vamos supor que um bolo, a gente fez o bolo, e o cálculo total deu 300 gramas de carboidrato com todos os ingredientes. Colocamos ele ali em cima, e a gente sabe que o bolo, vamos supor que tem meio quilo. O bolo de meio quilo tem 300 gramas de carboidrato. E eu dividi ele em 10 fatias. As 10 fatias, a gente tem cerca de 50 gramas de massa total. Pesamos, deu 50 gramas uma fatia. Outra fatia, 50 gramas. Então, o que a gente sabe? Que dentro daquela fatia de 50 gramas tem 30 gramas de carboidrato. Então, vamos supor que se nesse bolo, que uma fatia de 50 gramas tem 30 gramas de carboidrato, é a mesma coisa que a gente fez aqui. E vamos supor que a minha relação é 1:15, e a gente toma 2 unidades. Eu acho que ficou meio confuso eu só falando, não passando ele escrito ou mostrando. Mas a gente tem um exemplo que acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Pode passar, Gil. Então, a gente vai fazer um bolo. E eu coloquei também ali quanto que recomenda mais ou menos uma colher de sopa, uma xícara. Essas medidas são estimadas pela Sociedade Brasileira de Diabetes. E aí, a gente vai somar todos os alimentos. Então, eu vou escrever aqui, porque depois no outro vai estar o quanto de carboidrato tem cada alimento, e aqui eu só vou colocar as medidas, para vocês entenderem mais ou menos quanto que dá de cada receita. Peraí, deixa eu só apagar aqui. Para deixar o exemplo mais fácil, a gente só vai mostrar para vocês que tem essa tabela, e aí a gente vai caçando alimento por alimento, e nisso a gente descobre, por exemplo, uma colher de sopa cheia do açúcar cristal tem 24 gramas, dessas 24 gramas de açúcar são 24 gramas de carboidrato. No achocolatado, 9 gramas de açúcar, não, 10 gramas de açúcar, 9 são de carboidrato. O óleo de soja, por exemplo, em 8 gramas ou ml dele, nenhum é de carboidrato. E assim a gente vai fazendo para todos os alimentos. E aí a gente colocou, volta só para antes, a nossa receita, que eu peguei uma receita genérica da internet. 3 ovos, 1,5 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha, meia xícara de óleo, 1 xícara de achocolatado e uma colher de sopa de fermento. Então, se a gente for, pode passar para o... Se a gente for fazer esse exemplo, eu vou deixar já para vocês colarem, para a gente tentar entender mais fácil como é que calcula, porque realmente é um pouquinho mais complicado. Em 3 ovos, a gente tem 135 gramas total de ovo, se a gente fosse pesar, por exemplo. Mas, desses 135 gramas dos ovos, não tem carboidrato. Nossa, gente, peraí que deu uma tosse seca. Calma aí um segundo.
Então, como a Gel está apontando para a gente, 3 ovos não tem carboidrato. 1,5 xícara de açúcar, a gente viu, a cada 24 gramas de açúcar, 24 eram de carboidrato. Então, tanto que você pesar de açúcar, vai ter de carboidrato, até porque açúcar é açúcar. E 247 gramas de açúcar que estima-se nessa medida. 2 xícaras de farinha tem um total de 330 gramas. Desses 330, 248 são de carboidrato. Meia xícara de óleo tem cerca de 82,5 gramas, mas a gente não tem gramas de carboidrato. 1 xícara de achocolatado tem 165 gramas, e desses 165, 148,5 são de carboidrato. E a colher do fermento, em 10 gramas de fermento, 4 são de carboidrato. Beleza, Ana, e agora o que eu faço? A gente vai somar tudo de carboidrato. A gente vai pesar o bolo, na verdade, né? A gente pesou o bolo e deu 969,5 gramas. Hã? Eu vou anotar, né? Vai ficar mais fácil. Percebi mesmo. A gente somou o valor total do bolo. A gente pesou o bolo. E o total dele foi de 969,5 gramas de bolo. Quase 1 quilo de bolo. Esse bolo ficou gigantesco. E esse bolo a gente, vamos supor que dividiu em 10 fatias para ficar mais fácil para a gente conseguir consumir. 10 fatias. Mas em casa vocês podem dividir por 15, 20, o que for mais fácil para vocês. E aí, tá, um bolo deu isso. Então, a gente sabe que uma fatia tem um total de 96,95 gramas de carboidrato? Não, total. Isso aqui é o total do bolo. Peso do bolo. Peso total. Mas aí eu quero descobrir meus carboidratos para eu poder realmente, né, tomar minha insulina e comer bonitinho. Então, o total de carboidrato aqui, eu vou fazer do carboidrato. O CHO significa carboidrato. O bolo como um todo, a gente já calculou ali na quantidade de carboidratos. Então, somou o 247 com o 248 e 148,5 e as 4 gramas. E aí deu um total de 648. Bolo tem 648 gramas de carboidrato. Então, a gente sabe que uma fatia de bolo se a gente dividiu em 10 fatias, vai ter um total de 64,8 gramas de carboidrato. Beleza. Aí, vamos supor que o meu RIC, esse valor ele vai dar um valor muito... Ah, tá ali, é 1:8, é verdade. O meu RIC, como tá escrito ali, é 1:8. O pessoal aqui da gravação acho que não vai ver muito bem. Mas a minha relação insulina-carboidrato é de 1:8. Então, a cada 8 gramas de carboidrato, eu vou tomar uma unidade de insulina. Uma fatia de bolo é 64,8 gramas de carboidrato. Eu quero comer só uma fatia. Então, eu vou fazer basicamente a nossa regra de 3. Se uma unidade para 8 gramas. Em 64, deixa eu colocar mais para baixo, senão vai ficar muito pequeno. 8 gramas. Quanto de insulina eu vou ter que tomar? Se a gente fizer essa divisão, vai dar cerca de 8,1. Acho que é 8,1 que deu. Pode passar. 8. Basicamente, eu tenho que tomar 8. Ficou esquisito isso aqui. Vai ter que tomar 8
unidades de insulina se o seu RIC for, por exemplo, 1/8 para comer uma fatia desse bolo. E aí você toma as suas 8 unidades e pode comer seu bolinho. Deu para entender? É meio confuso, é gigantesco, mas a gente também vai ter a gravação no YouTube, se precisar, volta. Se precisarem também, podem conversar com a gente, eu passo meu contato, pode mandar mensagem e a gente vai trabalhando mais essa questão de receita, que eu acho que é o mais difícil, às vezes que mais pega. Pode falar. Como assim? Então, a questão é, a gente tem que olhar na tabela nutricional da Sociedade Brasileira, porque tem muita coisa que às vezes é zero açúcar, realmente é zero açúcar, mas tem coisa também que a gente confunde com o diet. E às vezes tem coisa diet que tem mais quantidade de carboidrato que coisa... Aí, se você confirmar certinho no manual que tá zero, o zero açúcar realmente é zero, sem problema. É. Isso. E aí, essa foi a questão. Aí agora, a Giovana vai terminar de falar. Onde vai, pai? Isso foi. Gente, agora a gente vai passar para uns exemplos mais específicos da contagem, que são regras, assim, de rodapé mesmo do manual, que aí é onde, quando a gente já está mais avançado na contagem, é onde alguns pacientes erram. Tem duas regras. Uma fala das fibras que a gente consome. Quando as duas estavam explicando, elas falaram, né? As fibras vão ajudar a controlar a sua glicemia. E aí, no manual, eles especificam como que elas ajudam. Eles vão colocar uma regrinha que é assim, eu tenho um alimento rico em fibras. Qual que é assim, o parâmetro que eu vou olhar no rótulo e determinar se um alimento é rico em fibras ou não? É se ele tiver mais de 5 gramas por porção. Vou olhar ali num pão integral, ele tem mais de 5 gramas de fibras pura por porção, então eu vou considerar que ele é rico em fibras. E aí, ele vai falar lá que toda vez que você tem esse alimento rico em fibras, ele vai conseguir controlar a sua glicemia e ela vai subir um pouco menos. E eles vão te dar um cálculo e como que isso vai impactar na contagem de carboidratos. E eles chamam isso de carboidratos líquidos. É como se tivesse, tipo assim, um valor bruto de carboidratos, só que a fibra vai como se fosse ser um imposto. Tipo, ela vai retirar um pouco desse carboidrato e não vai deixar subir o total da sua glicemia. Aí eles colocam um parâmetro que, por exemplo, eu estou consumindo um pão que tem 10 gramas de fibras. Então, aqui eu estou pegando um pão, ele tem 10 gramas de fibra ali por porção, né, por fatia. E aí ele vai falar que 50% dessas fibras, que no caso seria 5 gramas, esses 5 gramas de fibras, ela consegue controlar 5 gramas de carboidratos. Então, por exemplo, eu vi no pão que tem 10 gramas de fibra e eu vi que lá tinha 30 gramas de carboidrato. Aqui eu vou usar a sigla mesmo de carboidrato, mas, enfim, 30 gramas de carboidrato naquela fatia ali que eu vi no rótulo. E aí o manual vai falar que 50%, né, que seriam as 5 gramas, consegue controlar essa quantidade de carboidrato. E aí, como que ele coloca o cálculo? Esses 50% você vai descontar desse total. Então, eu estou comendo essa fatia de pão, mas na minha contagem, mesmo ela tendo 30 gramas no rótulo, na minha contagem eu vou considerar só 25. E aí eu vou calcular o meu RIC, eu vou calcular a dose de insulina, pensando que ele só tem 25, mesmo lá dizendo no rótulo que ele tem 30, eu vou considerar 25, porque eu sei que essa fibra, ela vai como se fosse anular 5 gramas de carboidrato aqui. Não sei se a gente trouxe um exemplo.
É que não tem. É o exemplo da pizza já. Mas é isso. Surgiu alguma dúvida sobre como funciona esse esquema aqui? É só você tentar as fibras, porque elas conseguem diminuir esse cálculo para não ter uma hipoglicemia. Pode ser disso aqui. Às vezes que vem, você está com uma refeição muito rica em fibras, e aí você aplica, você faz a contagem direitinho, aplica a dose de insulina certa, só que por algum motivo a glicemia baixa mais do que você esperava. Pode ser por esse motivo. Então, é sempre bom você tentar a quantidade de fibras que você está consumindo para evitar esse problema. Aí aqui a gente trouxe um outro cenário também, que é muito interessante quando a gente passa para os pacientes, tipo assim, para fazer um diário alimentar, e aí eles anotam lá, eu comi tal coisa em tal dia, apliquei tanto de insulina, e tá tudo bonitinho. Você vê que a glicemia está dentro das metas, mas aí, por exemplo, ele vai jantar uma pizza, ele vai num churrasco de domingo, e aí nesse dá problema. E você fica, nossa, por que toda vez que eu vou comer um embondo, eu não consigo controlar a minha glicemia? E aqui entra uma parte que assim é bem específica, é geralmente quando você começa a praticar contagem, vai tudo bonitinho. E aí sempre tem essa pedra no caminho, que é consumir assim alimentos fora da dieta. E aí muitos pacientes assim, eles passam em profissionais que falam que seu filho não pode mais comer pizza, ele não pode mais comer um churrasco, um sorvete. Mas na verdade não é nada disso, é porque tem uma regra específica para isso. Ele pode, mas ele precisa se atentar a isso que a gente vai falar agora. Que como a Beatriz e a Ana já falaram no início da apresentação, o lipídio, o carboidrato, ele tem um impacto, sim, na glicemia, só que é um impacto tardio. Então, na hora que eu estou ali calculando no início da refeição quanto que está minha glicemia, quanto de carboidrato que eu vou consumir, eu considero só o que está de carboidrato no rótulo mesmo, é o normal. Só que aí eu não posso desconsiderar que também é um alimento muito rico em gordura ou muito rico em proteínas, se for um churrasco, por exemplo. Eu preciso pensar nisso também, mas ele vem depois. Aí como que funciona? A gente trouxe um exemplo aqui para passar na prática. Por exemplo, eu tenho um paciente com diabetes tipo 1, ele vai jantar com os amigos dele e ele decide que ele vai comer 2 fatias de pizza de mussarela, que é um alimento muito rico em gordura. E aí, ele trouxe, né, tipo assim, de alguma forma, no manual também tem esses alimentos, uma base, assim, tipo assim, alimento, hambúrguer, quando você vai no restaurante não tem como você saber, mas tem essas quantidades estimadas, assim, e se for, tipo, o McDonald's, lá tem tudo descrito. Ele vê, assim, na tabela, que cada fatia de pizza tem 22 gramas de carboidrato. Então, é 22 gramas de carboidrato por fatia. E ele já é um paciente assim, que já treinou muita contagem de carboidrato, ele sabe fazer direitinho. E aí ele tem um RIC de 1:10. Aí ele chegou no restaurante, viu essa situação, descobriu que cada fatia de pizza que ele ia comer tinha 22 gramas de carboidrato, e a relação insulina-carboidrato que o médico passou para ele era 1:10. Então, como qualquer dia ele vai, descobre que o total que ele está consumindo é 44 gramas de carboidrato. E aqui nesse cenário, antes de se alimentar da pizza, assim, uns 15 minutos antes, ele vai e aplica 4,5 de insulina, né? Se a caneta dele tiver a gradação com a vírgula aqui. Ele vai e aplica isso. Beleza, ele sai do jantar e 2 horas depois ele vai medir a glicemia dele e tá alta. E aí ele fica assim, nossa, o que eu errei? Qual que é o problema da gordura? Ela sobe depois, a glicemia. E aí, como que o manual fala para evitar isso? Pode passar. Para evitar esse pico tardio, ela fala assim, tá bom, ele fez a contagem direitinho, ele consumiu de fato, tá tudo certo, ele tinha que consumir essa quantidade de insulina na hora que ele foi comer a pizza. Só que depois, o corpo dele ajustou, o corpo dele compensou os carboidratos que estão subindo a glicose, mas de repente começou a metabolizar os lipídios, né, quebrar a gordura da mussarela da pizza. E essa gordura que está sendo quebrada que está aumentando a glicemia, ela está se convertendo em glicose por vários processos metabólicos e ela está subindo a glicemia. E aí o manual ele dá uma estratégia para evitar
esse pico de acontecer, que é o seguinte. Ele fala, eu vou passar essa dose aqui para cima. Que é o momento da refeição. Aqui é esse esquema aqui. Na hora lá no restaurante, ele foi e consumiu 4,5. 2 horas depois, ele percebeu que estava subindo. Aí, qual que é o esquema que ele vai fazer? Ele precisa tomar 30%, 30, 35, geralmente a gente coloca 30% do que ele tinha tomado aqui antes, ó. E aí, por exemplo, ele tomou 4,5 e ele precisa colocar tipo um bônus para compensar essa gordura. E aí ele faz 30% de 4,5, que foi a aplicação inicial da contagem que ele tinha feito. Qual que é a resposta aí? Aí, o que é muito importante... Pode passar. Ah, não, tá certo. Né? Volta. Aí, o que é muito importante se atentar aqui? Por que tem que ser depois? Se eu aplicar... Vocês podem, né, se perguntar, por que eu não aplico 6 unidades de uma vez? Lá, já quando eu estou no restaurante, eu sei que vai subir, por que eu já não aplico 6? Porque esse pico ele só vem tardiamente só por causa da gordura. Então, esse extra que eu dou aqui é para controlar depois mesmo. Então, o que a gente fala com nossos pacientes que estão começando a contagem, começa a surgir esses problemas, é tipo assim, olha, você vai jantar fora, você vai comer um alimento gorduroso, tenta ser um pouquinho mais cedo, porque 2 horas depois tem que estar acordado para medir, então se você for jantar, tipo assim, 10 horas da noite, meia-noite você tem que saber que isso aqui vai acontecer. Então, assim, começar um pouquinho mais cedo e ter esse controle, né? No momento, eu vou aplicar a contagem de carboidratos que eu fizer e depois eu preciso dar esse bônus de 30%. Alguma dúvida? Automaticamente? Uhum. E dou 6 direto. Então, se você aplicar tudo antes, ele vai ter uma hipoglicemia, que vai descer muito. Tudo depois vai subir a glicemia, porque você não está compensando o que, tipo assim, você não está compensando o bônus alimentar, que a gente tem os 2 bolos. Por exemplo, eu medi, a glicemia dele está estável, não preciso corrigir, ela não está alta. Beleza, só que mesmo assim, ele está comendo para aumentar a glicemia dele. Aí mesmo que eu não pegue na ponta de dedo, assim, na hora, essa glicemia dele vai aumentar, sabe? Consegue entender? Qual que é o risco? Entendeu? Se eu deixar para ficar só depois. Não. O jantar. Aí já está alto mesmo, eu já estou tomando sério. Pode ser assim, isso? Acho que entendi aquela dúvida. A dúvida. No caso é deixar ter a hiperglicemia mesmo? Não, no caso o ideal é manter, se não deixar isso. Assim, ele não vai ficar sintomático. Tipo assim, ele não vai ter uma hipoglicemia. Só que vai subir além do ideal. Além do esperado. Ah, entendi. Então, a gente vai jantar, aí ele vai, depois, ele comeu, ele mede e aplica, entendeu? Qual é o risco? Tem algum risco, entendeu? Eu acho que eu entendi que ela está querendo minimizar uma pessoa. Uhum. A gordura, ela tem que estar. Então, ela vai dar um efeito com carboidrato e depois vai ver que ali. Ela vai ter esse efeito. Você não corrigir os 2 momentos, você vai ter 2 momentos. Você vai ter. Sim, você tem 2 picos. É isso que aconteceria. Aí, por exemplo, ele vai se alimentar e 15 minutos
Você está falando mais ou menos isso, né? Aplicar só de uma vez. Esse processo. Então, essas horas de paciente. Eu tenho paciente, assim, tipo, sei lá, tá explicado para HI, a pessoa não está com sintoma nenhum, paciente que está com 300, e assim, a pessoa já está passando mal, a visão já está escurecida, então, assim, varia de paciente para paciente. Mas, assim, acho não, a longo prazo, a gente deixar de ter muita hiper, isso vai, querendo ou não, complicando os nossos órgãos a longo prazo, isso é problemático. Então, assim, é melhor prevenir do que remediar com tudo, certo? Mas é realmente, assim, umas coisas que os pacientes, por exemplo, às vezes e na ponta de dedo, às vezes nem pega, assim, que tá em pico. Você nem vê que tá alta. Mas aí você vai ver os exames, tipo assim, hemoglobina glicada que pega, né, os 120 dias, aí você vê que do nada ela aumentou, assim, muito. É justamente por causa desses períodos em hiper que não foi percebido. Aham. Uhum. Não, mas é isso mesmo, assim, antes de fazer cada refeição, ficar atento qual que é a glicemia do momento, aí se corrigir, já corrige pensando junto com a alimentação, então, tipo assim, vamos me ajudar a criar um exemplo, tipo, eu vou comer ali, só que a minha glicemia tá de 300, glicemia do momento, vamos colocar aqui, e a meta era 120. Aí, aqui, dá para considerar que ela está 180 miligramas por decilitro fora da meta, né? Mais alto que a meta. Nesse caso, eu preciso corrigir ela com 6 unidades. Se meu fator de sensibilidade for 30, se meu fator de sensibilidade for 30, naquela hora eu preciso corrigir com 6 unidades. Só que aí eu também estou me alimentando de alguma coisa que eu fiz a contagem e descobri que teria que ser 3. Aí eu posso tomar essas duas doses de uma vez só, de insulina ultra rápida, né? Ou rápida. E aí aqui no total se aplica 9 unidades. Aí até outra questão. Quando eu for dar a correção, eu faço 30% desse total ou só da contagem? É só da contagem, porque você está pensando naquele alimento só. Certinho? Mas aí, de fato, tem que ser. Você tem que medir 2 vezes e aplicar 2 vezes também. E é isso. Pode não posso só corrigir ela e renovar. Então, esse 30% é para justamente evitar. Tipo assim, 2 horas depois, quando eu estiver dando esses 30%, ela não vai ter dado pico exatamente ainda, mas eu sei que ele vai surgir. Pode ocorrer de, tipo assim, você medir na hora e tá com pico também. Aí você dá a correção. Mas, assim, o que eles falam desse 30% é justamente para evitar de dar o pico. Se ela já estiver alta, aí você corrige com fator de sensibilidade mesmo. Ah, entendi. É uma... Mas é uma boa pergunta. A gente coloca assim, como padrão, tipo, alimento rico em gordura ou lipídio, é 30 gramas na porção, que a gente vê lá atrás. Aí a gente dá esses 30%. Mas, de fato, ela pode estar tendo uma infecção, algum estresse no momento que está também desregulando. Então, aí, nesse cenário, você dá o 30% uma hora depois e vai mantendo, assim, um diário alimentar. Você já vê que ela está nos dias que está mais alterada, você faz esse controle assim e mede mais vezes, mas considerando que tem uma insulina agindo ali também, para não correr o risco de se aplicar muito e ela ter uma hipoglicemia. Aí a gente vai até mostrar um aplicativo que ele registra para você, olha, você aplicou essa quantidade, mas ainda tem insulina agindo no corpo dela. E aí ele compensa, sim. Eu acho que vai ser fácil quando a gente mostrar,
para ficar mais atento nessa insulina que já está agindo, que ele já estimula isso. Vamos. Mais alguma dúvida que a gente passa aqui? Já deixa você falar depois. Do DM1 e do DM2, e a gente acha super importante falar disso, porque muita gente confunde e não entende muito bem a diferença. Eu vou até escrever no quadro as diferenças. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de uma pessoa que é DM1, inclusive, a a professora do curso, a gente já conversou algumas vezes, que o diabetes mellitus tipo 1, ele deveria até talvez ter outro nome, porque tem... Esse traçado ficou feio, não gostei. Ele tem uma grande diferença na questão da causa e da própria doença em si. E eu vou colocar aqui DM2. Uma pessoa com diabetes mellitus tipo 1, ela tem uma doença autoimune, como a Beatriz já explicou. Então, o próprio corpo dela vai atacar o sistema imune de defesa dela, vai atacar as células beta-pancreáticas. A gente pode ter isso por conta de uma infecção ou alguma doença, ou porque é uma coisa genética. Então, basicamente, o pâncreas do DM1, ele vai funcionar com outros tipos de célula que trabalham em outras ações, com outros hormônios, mas ele não produz insulina. E as causas são genética, deixa eu colocar aqui, genética. Ou infecção, que eles também descobriram recentemente. E aí, nisso, é muito comum a gente ter pacientes na infância com diagnóstico, ou o diabético tipo LADA, eu vou colocar aqui, DM1 e LADA. Hã? Dá para entender. E LADA, que é o latente autoimune diabetes no adulto. Em inglês é basicamente isso. É o diabetes latente, a diabetes autoimune na vida adulta. O que acontece? O diabetes tipo 1 era para ser manifestado na infância, mas ele meio que assim, ele atrasa, e aí quando a pessoa é adulta, ela descobre que ela é DM1. Então, basicamente, os dois são a mesma coisa, só que um é na infância, até os 20 anos, e o outro na vida adulta. A gente, na questão da saúde, tem uma diferença de faixa etária, digamos assim. E o diabético tipo 2 é uma causa muito mais É genético também? É genético também. Mas, associado à genética, a gente tem uma coisa chamada fatores de risco. A gente, inclusive na enfermagem, a gente tem muitas ferramentas que a gente utiliza para calcular esses fatores de risco e para estipular eles. E o que tem nesses fatores de risco? A gente tem coisas como o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, ou seja, o hábito de fumar, o alcoolismo, etilismo, no caso, né, que é o alcoolismo, ou seja, a pessoa beber álcool. Deixa eu ver se tem mais algum que eu me recordo agora dos principais. Dislipidemia, também é muito comum. Ou seja, o colesterol alterado. O colesterol deu alto, triglicérides deu alto, dislipidemia está associado também. Tanto é que muitas vezes as pessoas falam assim, eu já ouvi muito paciente falar, seu filho comeu muito doce, por isso que ele ficou diabético. Não é assim. Diabético tipo 1 não comeu muito doce, gente. Diabético tipo 1, infelizmente, não tem o que ele fazer. O corpo dele falou assim, você não vai mais produzir insulina. E o corpo que fez isso. No diabético tipo 2, a gente pode ter hipótese assim, sim, a pessoa comeu muito doce, mas a pessoa também não se exercitava, a pessoa só estava aumentando de peso, a pessoa ainda fumava, bebia, não cuidava do colesterol, não cuidava da própria saúde.
Aí vamos supor que o pai também é diabético do tipo 2, então isso acarreta no diabetes tipo 2. E outra coisa, o diabético tipo 1, ele é insulinodependente, ou seja, tem a fase da lua de mel, que é uma fase que dura de alguns meses até um ano, que o pâncreas ainda vai produzir insulina, mas em menor quantidade até ele parar realmente de produzir insulina. E agora, e depois que essa fase da lua de mel acaba, a pessoa realmente, se ela não tomar insulina, ela não vai conseguir fazer aquele processo que a gente explicou de abrir a célula para entrar o açúcar e produzir energia. Então, ele é insulinodependente. Ou seja, ele depende de insulina. Se ele não tomar insulina, ele vai ter uma qualidade de vida muito ruim. E há muitos anos atrás, assim, diagnóstico de diabetes tipo 1 era basicamente falar que a pessoa ia morrer. E não, hoje em dia a gente tem ciência, a gente tem tecnologia para a pessoa realmente viver com qualidade e viver por muito mais tempo. Aqui no diabetes tipo 2, a gente também fala daquele termo de pré-diabético. Então, meio que assim, a pessoa começa o tratamento farmacológico, ou seja, começa a tomar aquele glifage, começa a tomar outros medicamentos, e associa, por exemplo, a atividade física, a mudança de hábito de vida, a pessoa às vezes consegue reverter o quadro do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 a gente não consegue reverter. A gente não consegue voltar atrás e falar assim, não, seu pâncreas vai produzir insulina. Até hoje a gente não tem cura, mas quem sabe, né, no futuro da ciência, a gente não sabe. Mas até hoje não temos cura para diabetes tipo 1 nada. Mas o diabético tipo 2 a gente tem como reverter. A não ser que o quadro já esteja muito agravado há muito tempo, e aí não seja possível, porque existem pacientes tipo 2 que, ao longo do tempo, também o corpo para de produzir insulina em algum momento. De tanto estresse da celular. Mas, enfim, as questões de diabetes tipo 1 ou tipo 2, quem pode realmente definir se é o 1 ou 2 é o endócrino, mas essas são as principais diferenças para vocês conseguirem identificar. Não sei se ficou claro. Alguém tem alguma dúvida da diferença de tipo 1 e tipo 2? Pode falar. Vocês sabem que tem muitos diabéticos e tem a ver, será? Que susto. Acontece um evento assim, de horário da pessoa. Eu acho que deve ser muito raro. Mas eu acho que, tipo assim, não é questão, às vezes, da genética, mas é, tipo, ligado à infecção, digamos assim, que eu acho que gera um estresse celular, possivelmente, alguma coisa. Sim, também essa questão. Mas eu acho que o emocional em si, eu nunca tinha ouvido falar, mas deve ter. A mesma lógica da infecção. Não, tanto é que é que tem tem até uma divisão, entre aspas, na sociedade. A gente não trabalha muito com essa divisão, porque diabético tipo 1 é diabético tipo 1. Mais saudável também, quando a pessoa tem mais de 60 anos. Também tem a idade como fator de risco também, isso é verdade. Eu esqueci de mencionar. Mas a sociedade, ela até divide. Eu fiz uma matéria período passado na faculdade que dividia o diabetes tipo 1, tipo A e tipo B. Se eu não me engano, acho que o tipo A, que era genético, ou seja, a causa foi genética, e o tipo B, ele é por infecção ou causas externas, digamos assim, fatores exógenos, fora do corpo. E aí, como é que você descobre isso? Você tem que basicamente dosar outros tipos de biomarcadores, ou seja, eu não lembro se era uma enzima ou se era algum peptídeo, mas tem uma dosagem específica, anticorpo, que aí eles fazem essas dosagens e eles conseguem especificar. Mas o tratamento é o mesmo. Então, muitas vezes os endócrinos falam assim, não tem para que a gente meio que diferenciar se é o mesmo diabetes. É só uma... Uhum. Uhum, isso sim. Uhum. Sim, a gente entende. Sim. Não tem ninguém na tabela que entende. Uhum. Sim. E aí eu paro com coisa que você falou, não tem nada. Não, tem nada a ver. Tá muito errado. Você tem um diabético tipo 2 da família, não é um diabético tipo 1. Eu acho assim, é totalmente isolado. Sim. E ele faz o que ele tem. Aí eu tô falando,
que salva até a pandemia 2, não tem nada a ver. Não, é exatamente. E eu acho, igual meu pai, eu tentei depois de você ter esquina, Uhum, sim, depois, então é outro tipo, não é? Ele pegou dela, exatamente. E realmente, a gente tem estudos hoje em dia que comprovam isso que você acabou de explicar, que eles realmente não são 100% genéticos. Tem a questão da infecção, do emocional. Uhum. Sim. Ah, sim. mas assim, é como Sim. Sim, realmente, essas questões. É por isso que a gente também discute, às vezes, que assim, o diabetes mellitus tipo 1, ele deveria ser, na verdade, sei lá, uma doença autoimune na infância e adolescência, talvez mudar o nome, para as pessoas deixarem de associar toda vez. Generalizado. E muitos profissionais mesmo não sabem da diferença. Tem profissional, gente que tá para formar e, tipo assim, a minha madrinha, padrinho, gente que conversa comigo na faculdade e assim, eu não sei a diferença de diabetes tipo 1 e tipo 2. Eu fico assim, uai, você, uai, o que você tá fazendo na área da saúde não sabendo a diferença né? Mas pode falar, amiga, desculpa. Emocional muito grande, porque sabe? Então, tem que falar, não, o diabetes é muito. E o diabetes você não sabe, Sim. 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 E aí a gente tá aqui também no Instagram para divulgar as informações, e assim, a gente espera que as pessoas leiam, as pessoas entendam realmente o que é o DM1 e diferenciem, né? Porque, querendo ou não, isso não é uma das informações assim mais espalhadas no cotidiano, no dia a dia. E assim, a gente tenta trazer a informação, porque hoje em dia a gente está em um mundo cheio de desinformação. Então a gente tenta ser uma luz, principalmente para quem é DM1, mas para quem também não é, entender e contribuir com a gente. Ai, é um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada. Agora a Giovana vai terminar de falar dos aplicativos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode levantar e a gente daqui a pouco já vai encerrar. Hoje deu o tempo certinho, viu? Hoje vai dar o tempo. Então, Foi. Agora, gente, para finalizar, vocês já entenderam mais ou menos como funciona a contagem de carboidratos, a gente vai mostrar o que tem de tecnologia hoje em dia para facilitar o dia a dia, esse tanto de conta que a gente acabou de fazer, na prática não precisa, no dia a dia. Realmente, assim, andar com uma balança, não é tudo tão prático assim. E surgiram, né, os aplicativos justamente para facilitar o dia a dia de quem tem DM1, mas quem também não tem, quer manter um registro alimentar, eles facilitam muito. Aí a gente trouxe dois aqui, pode passar. A gente trouxe o Glic, que é um aplicativo que ele oferece suporte assim para todos os diagnósticos, diabetes tipo 2. Também tem uma aba ali para monitorar alimentação, medicação, prescrição médica, e a gente trouxe o Contagem de Carboidratos, que é da Sociedade Brasileira de Diabetes, e ele é mais focado realmente em quem tem um diagnóstico de DM1, e a gente vai passar mais ou menos como cada um funciona. Os dois, eles vão ter um princípio muito básico, eles lá tem como você tanto registrar a glicemia, quanto registrar o que você está se alimentando. Aí o Glic, toda vez que você registra uma glicemia, ele vai salvar no próprio aplicativo, e aí no final de um mês, no final de uma semana, tem como você pedir esses relatórios, que ele vai montar um gráfico de como estava sua glicemia, como se fosse um sensor mesmo. Mas aí é feito manual, né? Você registra no aplicativo, mas quem tem sensor pode ligar o sensor no aplicativo do Glic. E aí ele sai esses gráficos assim para mostrar para o endócrino e tudo mais. E aí o Glic ele tem uma vantagem, volta,
que além de ter esses relatórios, toda vez que você está montando ali, no momento, eu estou falando assim, eu vou almoçar na hora e eu estou começando a calcular minha contagem de carboidratos. Ele faz automático para você quanto de insulina você vai aplicar e ele te explica por que ele fez aquilo. Pode passar. Aí, toda vez assim, eu acabei de baixar o Glic, ele vai pedir seus dados, peso, idade, e também tem uma parte que ele pede sua prescrição. E aí ele vai falar assim, qual que é a sua insulina basal? Você olha o que o médico te passou, registra no aplicativo, depois você vai na parte do bolos de alimentar, bolos de correção, e coloca todos os dados que a Ana falou. O fator de sensibilidade, você registra lá. Você coloca qual que é a meta de glicemia que seu médico colocou, qual que é a relação insulina-carboidrato. Então, assim, é importante manifestar nas consultas, né, que você tem o desejo de começar a contagem de carboidratos e pedir todos esses dados. E aí, com tudo isso registrado no aplicativo, ele vai começar a realmente ser o ajudante do seu dia. Por exemplo, eu estou ali num cenário que eu vou tomar café da manhã, e aí eu vou tomar café da manhã naquela hora. Também tem a opção, tipo assim, de eu registrar o jantar de ontem, mas aí nesse cenário ele não te recomenda uma dose de insulina, porque já passou o jantar, então não tem porquê ele te pedir para tomar uma dose de insulina. Mas aí naquele momento, agora eu vou tomar café da manhã. E aí primeiro ele vai parar e falar assim, quanto que está a sua glicemia? Aí você olha no sensor, ou mede ponta de dedo, e coloca o valor da sua glicemia aqui, ó. Ou coloca que você não consegue medir no momento, que é sem glicemia. Mas, assim, é muito importante medir a glicemia, pelo menos, assim, 15 minutos antes de se alimentar e colocar o valor aqui. Aí, depois, ele abre um cardápio. Então, você vai digitar lá, tipo assim, eu vou comer 2 pães de sal. E aí, você digita pão de sal e coloca 2 unidades. E toda aquela regra de 3 que a gente fez aqui, de, tipo, no manual a banana tem 40, mas a minha que eu estou comendo agora é 70. Qual que é a quantidade de carboidrato? Tudo isso ele faz automático. Assim, a gente passou por todo esse processo para vocês entenderem, mas tudo isso dá para fazer automático já com essas ferramentas. Então, assim, você coloca o peso do alimento que você está colocando, ele calcula automaticamente a quantidade de carboidrato e monta ao final. Então, isso aqui é muito útil até, tem uma função, por exemplo, eu vou calcular a receita, e eu já deixo salvo, tipo, uma receita minha. E aí, toda vez eu coloco, tem o meu bolão de 1 quilo, mas eu vou comer só 200 gramas dele, uma fatia de 200 gramas. Aí você pega aquele cálculo anterior e ele já tipo assim, deixa salvo, assim, toda vez que você for comer aquela receita específica. Então, facilita muito no dia a dia. E aí, no final, depois que ele calcula a quantidade de carboidrato, como no início, quando você estava registrando no aplicativo, você passou os valores de meta glicêmica, a sua relação insulina-carboidrato, o seu fator de sensibilidade, ele vai, e aqui, ó, tem a parte de informação, que é colocar o que você está comendo, depois ele te mostra, ele revisa a refeição e mostra a quantidade de carboidrato, e no final tem essa aba de sugestão de dose. E aí, nesse print que a gente colocou, a gente tinha feito uma simulação de uma refeição e deu que o total de carboidrato, acho que era 48, aqui cortou na imagem. Mas, por exemplo, deu que o total de carboidrato é 48 e o aplicativo me sugeriu 2 unidades. Passa, por favor. Aí, obviamente, assim, a gente não recomenda vocês confiarem cegamente, ler o valor de 2 unidades e sem conferir. Aí ele vai e justifica para você nessa aba. Ele fala assim, olha, você vai aplicar, aqui é um outro print, mas está falando assim, você vai aplicar no total, qual que é o total? Você vai aplicar 4, mais ou menos, né? 2,5. Mas aí ele justifica, olha, vamos pensar num cenário que você está aplicando 4 unidades, mais ou menos, no total, estimado. E aí ele justifica, olha, você está aplicando 2,5 porque a sua glicemia estava um pouquinho alta. Então, você está aplicando 2 para corrigir ela. Mas, ao mesmo tempo, você também está consumindo uma quantidade de carboidrato que a gente precisa de 2 unidades também para corrigir. E ele mostra aqui, ó, primeiro, por que você está corrigindo sua glicemia. Aí ele coloca, olha, você registrou que a sua glicemia estava um pouco mais alta, a sua meta que está no aplicativo é essa, então a gente tem que baixar essa quantidade. E ele te dá a insulina. Depois ele vai e explica, olha, você está comendo tanto de carboidrato, a sua relação insulina-carboidrato é essa, então, seguindo aqui sua prescrição, para essa refeição você vai aplicar
essa quantidade de insulina. Então, está justificado o que você está fazendo ali. Vai automático, mas tem como você conferir. Nossa, é isso mesmo. Aquela regra de gordura, de proteína, tem essa opção também de olhar no aplicativo, mas isso seria outra relação, é uma relação insulina-gordura. E os médicos geralmente não passam isso, então essa parte é melhor fazer manual, os 30% depois. Mas aí você pega os 30% dessa aba aqui, ó. Dose de refeição, você faz 30% disso depois. E tem uma parte muito interessante também, que era o que você tinha comentado, que é a insulina ativa. Às vezes ele faz o cálculo automático para você, mas ele desconta um pouco, que ele fala, você aplicou insulina recentemente, e ela ainda está agindo no seu corpo. Então, se você aplicar a dose total, às vezes vai ter uma hipoglicemia. Então, ele dá esse desconto, e ele também tem a parte que ele justifica, tipo assim, você aplicou insulina, essa marca de insulina, eles pedem todos esses dados. Você aplicou essa marca de insulina aqui, ultra rápida há tanto tempo atrás, ela ainda vai agir por tanto tempo, então não tem necessidade de dar essa dose. E ele justifica tudo, tá tudo automático, assim, é uma beleza, realmente. E aí é só esse detalhe, né, que a gente colocou. Ele não faz aquela contagem de proteínas, de lipídio, e ele também não considera o valor das fibras, né? Então, é só o ponto de atenção em relação ao uso do aplicativo Glic. Pode passar. O contagem de carboidratos da Sociedade Brasileira de Diabetes, ele também é muito funcional. Agora ele já tem a opção de sugerir dose também, só que ele não vem tão detalhado os cálculos como o Glic. Só que qual que é a grande vantagem assim dele? Ele também vai ter o registro alimentar, ele tem como você registrar a sua glicemia e ter o histórico assim, de 30 dias. E ele tem uma vantagem muito grande para quem está começando a contagem de carboidratos, que é, por exemplo, eu vou comer na casa de um amigo, tudo mais, e aí eu não tenho uma balança lá. E eu preciso descobrir, tipo assim, cortei metade de um mamão. E aí eu estou lendo na tabela lá do manual que uma fatia média de mamão tem 70 gramas. E aí você fica questionando, o que é uma fatia média de mamão? Como que lendo eu vou ter essa dimensão de tamanho? Eu vou errar por causa disso? E começa aquele desespero, tipo assim, o que é a porção média para um? E aí o aplicativo ele vem foto, que ele fala assim, olha, a fatia grande, aí ele te dá a foto. Tem como você dar zoom na foto e olhar mais ou menos assim, de referência num prato, e acertar assim, essas medidas. Aí ele te dá uma fatia média é isso, uma fatia grande é isso, meio mamão é desse tamanho, para você conseguir acertar esses pesos num cenário que você não tem balança, que não tem como você avaliar direito no manual, e ele te dá tudo visual, que já auxilia também. Aí é o mesmo cenário. Aí eu só tenho como fazer medida caseira, eu não consigo pesar numa balança. O quanto que é uma sopa cheia, uma colher de sopa cheia, uma concha média, aí tem tudo visual, assim, nessas fotinhos. Pode passar. E é isso. Tem esses dois aplicativos para auxiliar no dia a dia. Cada paciente se adapta, usa o que se adaptar melhor. Mas eles realmente vêm para ajudar bastante. É bom, assim, agora que você já tem um conhecimento sobre o que é contagem de carboidratos e explorar nesses aplicativos todas as funções dele, né, para ajudar no dia a dia. A gente vai entregar um bom para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida para conversar,